pessoas que estiverem com seus celulares, que possam colocar em modo silencioso, né, para que não haja interrupção durante o nosso estudo. E para isso, vamos ler a página do livro Fonte Viva, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 68. Sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor, dos seguidores beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensino do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. E assim, Deus nosso Pai de misericórdia e bondade, aqui estamos, Senhor, para mais um estudo em nossa casa. Que possamos, Senhor, abrirmos nossas mentes, nossos corações, para a palavra que hoje será trazida do seu Evangelho, que há 2000 anos, há mais de 2000 anos, tu nos processes, para que nós possamos adquirir a solidez nessa nossa caminhada. Ampara, Senhor, o expositor dessa noite, para que ele possa utilizar da melhor forma possível a sua explanação, atingindo a todos os corações, amigos que aqui estão reunidos nesse salão. E aqueles irmãos que não puderam aqui chegar, também possam ser envolvidos nesse elo de amor, planando a harmonia e os fluidos, a
Que nosso irmão possa fazer uso dessa palavra, transmitindo para todos nós os seus ensinamentos. Ampara, Senhor, a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Alguns avisos, de orientação, que nós já voltamos, aos nossos estudos. Na quinta-feira, a partir de 9h30, e às sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos nossas palestras. Na quinta-feira é o Evangelho segundo o Espiritismo, a explanação do Evangelho. E as pessoas que desejarem fazer atendimento fraterno, através do diálogo, na quinta-feira, a partir das 9 horas, a nossa casa encontra-se aberta para esse atendimento, porque 9h30 começa o estudo. Então, 9 horas, as pessoas que desejarem podem chegar e procurar a recepção. E na sexta-feira, o horário para atendimento através do diálogo é a partir das 18h45, 15 para as 7. Então, também temos pessoas na recepção para fazer esse atendimento. Com respeito ao decreto 50.308, publicado em 7 de março, a diretoria se reuniu, porque esse decreto fala com relação ao uso de máscara, e nós decidimos deixar opcional as pessoas que desejarem continuar com as suas máscaras e aquelas que não desejarem. Então fica a opção da pessoa. Mas lembrando que nesse decreto seria muito bom todos lerem, porque existe também a questão da idade, da mobilidade de alguns irmãos e a necessidade de todos nós estarmos vacinados. Quem ainda não se vacinou ou não tomou a sua terceira dose, que providencie, porque é um ato de amor para consigo e para com o irmão, que está sempre conosco. As pessoas que estejam em estado febril acima de 37 que evite comparecer à nossa casa, pois não é aconselhável, dentro das normas da saúde, que as pessoas em estado febril estejam em contato com os demais. Então, que a pessoa possa se prevenir. Nós continuamos com o nosso uso do álcool, temos o álcool espalhado pela casa, medimos a temperatura, Então, e também temos os nossos bancos sinalizados e solicitamos que a gente possa utilizar somente os espaços que não estão demarcados como X, para que a gente possa continuar com o distanciamento. As pessoas evitarem estar circulando ou fazendo rodinhas de conversa, para que a gente possa manter esse distanciamento. Quem trouxer a água para ser magnetizada, ela ficará com a própria pessoa. Pode trazer já a garrafinha com a água de casa e, se porventura não tiver condições, pode encher a garrafinha no bebedouro que tem aí nos fundos, tá bom? As crianças também podem vir, mas só que nós não estamos tendo a evangelização durante a palestra. Então a criança ficará com o seu responsável, evitando também a circulação das mesmas. E lembramos que os estudos da nossa casa já retornaram. Nós já estamos com os horários no domingo, de 10 às 11h30, 3 grupos de estudo nesse horário, de 10 às 11h30. Quais são os grupos de estudo que nós temos? A infância, das crianças de 3 aos 12 anos, a juventude, de 13 aos 21 anos, a evangelização da família, que são os responsáveis que trazem as crianças, ou também aquele responsável que não tem condições, algum adulto que não tem condições de estar aqui numa quinta ou numa sexta-feira, pode vir também no domingo, nesse mesmo horário, de 10 às 11h30, que também terá
a evangelização. Então, os 3 grupos estão no mesmo horário, para facilitar a vida de todos, né? E nós temos também o grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, o nosso ESD, aos sábados, a partir das 16h30, e online. Então, temos no sábado, que é presencial, aqui em nossa casa, às 16h30. E nós temos nas quintas-feiras, 2 vezes no mês. 2 vezes no mês, online, de 8 das 20 às 21 horas. Maiores informações de como fazer a inscrição para o estudo sistematizado da doutrina espírita, é só procurar a recepção que nós vamos poder prestar os esclarecimentos. Tá bom? Mas, né, passar para a parte muito importante da nossa sexta-feira, né, da nossa reunião de estudo, que é o momento em que nós vamos estudar com o nosso irmão Altair Reis, do Centro Espírita Amor e Verdade, que fica na rua Coronel Moreira da Silva, 26, em Mangaratiba. Vieram de longe, hein? Nós temos aqui nosso irmão de Mangaratiba. E estamos dando continuidade ao nosso 2º mês do PET, que é o Projeto Educativo Doutrinário, com o tema Reforma Íntima. E o tema dessa noite será Conduta Espírita, Vivência Evangélica. A palavra do nosso irmão Altair. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus continue em nossos corações e a gente possa conversar um pouco sobre esse título, né, do Conduta Espírita, Vivência Evangélica. Quando o irmão Alexandre me pediu para eu escolher esse dia de hoje com esse tema, depois eu fui estudar o tema, né, para a gente poder conversar aqui. E esse livro que eu vou usar aqui, que tem esse título, é um livro que eu sempre gostei muito de ter ele como livro de cabeceira. E eu acredito que é muito bom para todos nós na doutrina. Normalmente a gente tem como livro de cabeceira o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse livro, Conduta Espírita, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, dos 16 livros da coleção de André Luiz, esse é o único que foi totalmente psicografado por Valdo Vieira. Tem um outro, que é metade Chico Xavier, metade Valdo Vieira, mas esse foi todo psicografado por Valdo Vieira. É um livro que André Luiz mostra para nós o que devemos e o que podemos fazer na nossa vida de relação na sociedade. Ele listou 47 itens. É claro que não vai dar para a gente, em 50 minutos, falar sobre os 47. Foi muito difícil para mim escolher os que eu deveria, o que poderia conversar aqui dos 47, porque os 47 são importantíssimos na vida da gente. Então eu procurei aqueles que tocam assim mais de perto o nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma base, uma orientação da nossa vivência. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos,
no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que ele, quando chegava à noite, ele deitava, ele revia todas as suas atitudes do dia para ver aonde que ele errou e aonde que ele acertou. Como nós não somos Santo Agostinho, então, se a gente tiver esse livro na cabeceira da cama, quando a gente for dormir, e tem alguma coisa durante o dia que você fez e que você ainda está na dúvida se você fez certo ou errado, vai estar aqui. É só pegar e procurar o tema que você vai achar. E você vai ver a explicação de André Luiz. Iniciando aqui o nosso estudo, eu separei, Conduta Espírita e Vivência Evangélica. Eu separei uma imagem que eu achei na internet, que eu acho que cabe dentro do nosso estudo. Independente de eu estar aqui hoje na situação de fazer o estudo, eu gostaria que todos que quisessem contribuir, é só levantar a mão, quiser dar alguma contribuição, e eu passo a palavra sem problema nenhum, tá? E se também quiser fazer algum tipo de pergunta, também não tem problema não, pode fazer a pergunta. Eu separei uma imagem que eu achei interessante para a gente analisar logo de início. Qual é a finalidade de nós estudarmos doutrina espírita e tentarmos mudar a nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser, na sociedade? Muitos de nós, certamente, e é certo, vai dizer que é para a nossa evolução espiritual. E é lógico que é a intenção do estudo da doutrina espírita, é a nossa evolução espiritual, a nossa evolução como ser. Mas essa evolução tem uma finalidade para nós importante, que é sermos felizes. Todo mundo quer ser feliz. Então, essas atitudes é que vão fazer com que nós sejamos de fato felizes. Eu achei interessante essa fotografia, porque o rapaz diz ali: eu quero felicidade. Aí a senhora ali pega o cartaz com a imagem que ele projetou no pensamento, coloca no chão e diz: primeiro removo eu, isto é, o ego. Em seguida remova quero, que é o desejo. Agora tudo que lhe resta é felicidade. Então, nós trabalhamos dentro do estudo da doutrina para isso, vencermos o egoísmo e a vontade de querer tudo para nós. Mostrar ali que a felicidade é algo que só funciona se dividirmos, senão não funciona. Então, baseado nisso, eu achei interessante, nós precisamos atingir aquilo ali, a felicidade, né? No nosso livro aqui, Emmanuel, no prefácio, ele coloca o seguinte: abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Não é isso que fazemos? A gente que abraçou o Espiritismo, a gente quer essa orientação. A gente quer saber como podemos fazer para atingirmos a felicidade. É essa a precípua condição de que nós estudemos doutrina espírita. Aí, continuando no prefácio,
Aí já é André Luiz. Da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Podemos ser felizes se nós, dentro do nosso... Eu vou partir por base a nossa casa espírita. Tem condição de a gente ser feliz se a gente criar problema para os nossos irmãos dentro das nossas casas espíritas? Não tem condição. Nós não vamos conseguirmos. A gente já pensa quando vai para o centro espírita, será que eu vou encontrar fulano lá que eu discuti com ele? Ou que eu tenho um problema com ele? Então, é importante que nós mudemos a nossa conduta para mantermos as nossas organizações e sermos felizes dentro dela. Continuando, sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico do nosso movimento. Isso é fundamental. Nós somos livres para fazermos o que quisermos. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. A doutrina espírita diz, isso é proibido, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nós podemos fazer tudo, mas como disse Paulo, nem tudo nos convém. Aí a gente vai aprender dentro da doutrina aquilo que não nos convém, né? Entretanto, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, não podemos esquecer que o exemplo digno é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Isso é o prefácio de André Luiz nesse livro Conduta Espírita. Como não podia deixar de ser, o mestre é o nosso modelo, né? E ele disse, certa feita, quem me segue, siga-me. E noutra circunstância afirmou, quem me segue, não anda em trevas. O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele diz, quem me segue, siga-me. Porque quem acredita, quem estuda, quem professa o cristianismo, tem a obrigação, o dever de seguir os preceitos que ele colocou no Evangelho. Por isso é que ele diz, quem me segue, siga-me, quer dizer, faça aquilo que eu falei para fazer. Reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos, é imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Tá certo? Então, nós vimos aí que o Cristo colocou os preceitos para que a gente seguisse. Aí alguém deve dizer assim, não, Thaís, mas se isso está no Evangelho, por que o livro Conduta Espírita de André Luiz? O livro de André Luiz, ele é tão importante quanto o Evangelho. Por quê? Porque ele é baseado no Evangelho. Aí ele mostra no dia a dia, na nossa vida de relação, ele mostra as minúcias aonde erramos e aonde devemos consertar. Ele diz assim, como agir e como não agir perante as múltiplas situações e opções que se apresentam na vida de relação. Um exemplo que às vezes eu costumo dar é como funciona a sociedade para nós. Eu acho que aqui todo mundo conhece aquelas esferas de ferro que a gente, quando criança, jogava bola de gude, que a gente chamava de bilha, né? Aquela esfera, ela enferruja. E nós somos como daquelas esferas enferrujadas dentro de uma garrafa PET
com um pouco de areia no meio. E você sacode, né? Jesus, com seus ensinamentos, sacode aquela garrafa, e nós vamos nos atritando uns aos outros, e quando a gente termina todo o atrito, que você põe as bolas para fora, elas estão brilhando, tirou todo o ferrugem. Então, é nesse atrito na sociedade que a gente vai aprender. Não adianta a gente achar, eu vou lá para uma praia deserta, lá no sul da Bahia, uma maravilha, vou ficar lá e vou virar um eremita e eu vou crescer espiritualmente. Não vai, não vai. A nossa vida de relação, os problemas que a gente tem na nossa vida são justamente o atrito que precisamos para crescer. Agora temos que aprender a lidar com esses atritos para não virarem brigas, para não virarem dissensões, para não virarem guerras, né? Então, continuando aqui, agora a gente entra direto no nosso livrinho aqui. Aliás, é imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. É que eu não peguei aqui a última parte. Então, André Luiz começa com a conduta espírita no lar. No nosso lar é o berço do nosso aprendizado. Começamos como criança, no lar dos pais, e depois formamos o nosso lar. É no lar que começa o nosso aprendizado para um futuro feliz. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposas, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. É importantíssimo esse fora do lar, porque às vezes a gente faz dentro de casa coisas que na rua não faz, e às vezes a gente faz na rua coisas que dentro de casa não se faz. Nós temos que ser cristão em todos os momentos da nossa vida. E é pelos exemplos que a gente vai mostrar aquilo que é. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe co-participam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem. Esse é um preceito que dentro da doutrina espírita é falado em todos os estudos que a gente faz dentro da doutrina, no ESG, nos outros mais avançados. A gente sempre fala sobre fazer o estudo do Evangelho no lar. Ele coloca ali que você deve fazer com os que participam da fé. Por que isso? Porque às vezes eu sou casado com uma pessoa que não é espírita. Não tem problema, ela não faz o culto no lar comigo, porque professa outra religião, não tem problema, mas eu vou fazer. Se eu moro com meus pais, e meus pais também não são espíritas, não tem problema, eu faço o culto no lar. Convido, se não quiser participar, não tem problema, mas eu procuro fazer, porque é necessário que eu crie em torno do meu lar uma célula de luz, para que a espiritualidade mesmo me ampare e ampare a redondeza, porque o culto no lar não só beneficia o lar da pessoa que faz o culto no lar, beneficia toda a redondeza, porque os irmãos da espiritualidade que confiam naquilo que naquele horário, naquele dia fixado, você vai fazer o culto no lar, eles trazem para ali
irmãos na espiritualidade que vão participar e aprender junto com a gente. Aprenda primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Isso são palavras de Paulo, que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Então é importante que a gente priorize a nossa família dentro da conduta espírita. Continuando. Conduta espírita na via pública. Demonstrar com exemplo que o espírito é cristão em qualquer lugar, como já falei anteriormente, né? A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene da via pública, não atirando detritos nas calçadas, nas sarjetas. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura em todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Vede prudentemente como andas. São palavras de Paulo que está em Efésios, capítulo 5, versículo 15. A gente vê que André Luiz, ele foi fazendo uma sequência, né? Ele fez no lar, agora ele fez na via pública, né? Que nós saímos de casa para algo, né? Para fazer alguma coisa. Então ele mostra para a gente que a conduta tem que ser, né? No dia a dia, aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos colocar em prática. Em viagem, distribuir por onde viajar, exortações de alegria e esperança, com quantos lhe partilhem o itinerário. O verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Ceder dentro das possibilidades naturais as melhores posições nas viaturas aos companheiros mais necessitados. Não se esquecer do respeito, da gentileza e da cordialidade com que se deve tratar indistintamente funcionários e servidores. Andai como filhos da luz. Palavra de Paulo está em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Eu hoje recebi um vídeo na internet de um irmão exortando as pessoas que pedem Uber, não esperar o Uber dentro de casa, porque o irmão que está trabalhando, ele chega, para e fica aguardando você descer do prédio ou você sair de dentro de casa para usar o carro que você pediu. É um serviço que está sendo muito útil para nós devido ao valor monetário que é bem menor. Mas aquele irmão que está trabalhando, ele precisa fazer as coisas com presteza para que possa pegar outros passageiros e poder tirar o dinheiro do pão de cada dia. Então, ele precisa de fazer mais viagens porque o preço é menor. Então, nós temos que aprender a lidar com essas coisas na sociedade, lidar com o trabalho dos outros. Agora, a conduta espírita no trabalho. Desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. Ajudar aos colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertence. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais. Meu pai trabalha, até agora eu trabalho também. É importante que a gente demonstre no nosso trabalho a nossa conduta cristã. Normalmente isso já acontece. Normalmente as pessoas notam a diferença de quando o colega de trabalho é cristão e quando não é, pela conduta que a gente tem. Mas é sempre bom que a gente tenha isso em mente, porque
O local de trabalho é a nossa segunda casa. É ali que a gente passa também uma grande parte do nosso dia, da nossa vivência, da nossa vida. Conduta espírita na sociedade. Desistir de somente aparentar propósito de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. Não é porque outra pessoa faz que eu vou fazer. Eu preciso analisar se aquilo é bom para mim. Porque nem tudo que a outra pessoa faz é válido para mim. Então eu tenho que aprender dentro da vivência doutrinária se aquilo que aquela pessoa está fazendo serve para mim. Infelizmente, a nossa sociedade, os irmãos estão copiando situações que não deveriam, principalmente na moda. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu disse no início, que Paulo fala para nós, tudo posso, mas nem tudo me convém. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestarem colaboração fraterna a favor dos necessitados. Esse trechinho, quando eu li, eu me lembrei logo do filme de Divaldo. Divaldo entrou dentro da casa. Todo mundo conhece essa história? Alguém não conhece esse trecho do filme? Divaldo entra numa... como é que eu vou dizer? Numa casa de tolerância, né? Para socorrer uma irmã lá dentro. E o rapaz que andava sempre com o Divaldo disse para ele: você vai entrar aí? Ele disse assim: vou. Eu preciso socorrer a irmã que está lá dentro e vou entrar. E entrou e fez o trabalho que deveria ser feito. Como disse Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E se ele é o nosso exemplo, e se nós temos que segui-lo, temos que fazer aquilo que ele fazia. Está certo que a gente não é Jesus, temos que ter os nossos cuidados, mas temos que fazer aquilo que ele fazia. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com outros. Palavra de Paulo, que está em Romanos, capítulo 14, versículo 19. No embate político, conduta espírita no embates políticos. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política. Distanciar-se do partidarismo extremado. Paixão em campo, sombra em torno. Nenhum servo pode servir a dois senhores. É importante que a gente entenda isso. Nós temos que tomar cuidado e não nos envolvermos em situações que possam nos complicar politicamente. Temos que ter a base política naquilo que Jesus ensinou no Evangelho. É bom para a maioria? Eu não posso ser contra. Eu não posso ser egoísta de achar que primeiro eu. É importante que seja primeiro a comunidade. Se não for bom para mim, eu tenho que me encolher e tenho que aceitar. É assim que funciona uma democracia, é assim que funciona uma casa espírita. Nem todos nós dentro da casa espírita concordamos com tudo que às vezes é feito, mas se a maioria votou a favor daquilo, temos que cumprir aquilo que foi votado. É assim que funciona, e é assim que a gente tem que viver em sociedade também. No templo espírita, entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões
e provocar, sem provocar alarido ou perturbações. A gente tem que tomar cuidado com isso, é muito importante. Kardec, na Revista Espírita, ele diz lá que o templo espírita é sagrado. Aqui dentro das casas espíritas não existe horário vago. Não tem reunião para nós encarnados. Mas não pense vocês que no período em que a casa está fechada para os encarnados, que não tem trabalho aqui dentro. O trabalho dentro das casas espíritas, ele não para. O trabalho é 24 horas. Então, quando entramos na casa espírita, nós entramos num templo sagrado. Ninguém entra num hospital gritando, fazendo festa, discutindo. Não tem lógica isso, você visitar um doente, você sair ali discutindo, brigando, não tem lógica isso. A mesma coisa é a casa espírita. A partir da hora que passarmos do portão para dentro, o ideal é calo sempre na sociedade, mas principalmente dentro da casa espírita, porque isso aqui é um hospital que está atendendo muitos desencarnados 24 horas por dia. Nós paramos, nós descansamos, nós vamos dormir, descansar o nosso corpo físico. A maioria, quando descansa o corpo físico, volta para cá para trabalhar, um bocado de nós, mas descansamos. A espiritualidade não tem esse descanso não, o trabalho é contínuo para eles. Por isso que o centro espírita é um templo sagrado. Evitar aplausos e manifestações outras, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. Às vezes, por preguiça, a gente não aceita mesmo não. A gente ainda está muito pequeno na evolução espiritual. E aí a gente, eu já faço isso, faço aquilo, não vou pegar mais nada para fazer não, porque se eu pegar, eu vou perder meu tempo de dar o meu passeio no shopping. A gente tem que tomar cuidado, porque nós ainda temos um pouco de preguiça e um pouco de timidez, às vezes, em acertar certas atitudes. Quando comecei na doutrina, que me deram a primeira vez para fazer uma palestra, eu fiquei desesperado, eu achei que eu não ia conseguir, porque eu sou tímido mesmo, né? Aí eu quis me esquivar, mas não consegui. E aí eu acabei fazendo, e hoje em dia ainda continuo tremendo aqui, mas já consigo falar um pouquinho melhor. Mas não deixei a timidez me obstruir, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. São palavras de Jesus que está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Imagina nós entrarmos no centro, aonde Jesus está, e a gente continuar com aquele alarido, com aquela bagunça, né? Então a gente tem que, quando passou da porta para dentro, estou entrando na casa de Jesus e Ele está aí dentro. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes, porque o meu guia e modelo está ali dentro. Conduta espírita nas obras assistenciais. Pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes. Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária. O conforto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas.
esse trechinho aí, costuma bater na cabeça de todos nós. Jamais reter inutilmente os excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem uso e reservas financeiras que podem estar em movimento nos serviços sociais. Isso aí normalmente nós fazemos. A gente ainda tem uma dificuldade danada de desapegar das coisas. Tem gente aí que tem 4, 5, 6 pares de sapato, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Na nossa condição ainda de espíritos em evolução, a gente tem muito apego às coisas materiais, né? E a gente tem tanto irmão precisando. Então, a gente podendo repartir aquilo que nos está sobrando dentro do guarda-roupa ou na despensa, é um prazer enorme. Dá muita felicidade para nós quando a gente consegue fazer isso e ajudar essas pessoas que precisam, né? Como ele diz aqui no início, com muito cuidado, porque a simplicidade é importante, porque o excesso humilha. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus, o Pai. São palavras de Paulo, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Agora, perante nós mesmos, vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina. Isso é de muita sutileza, mas é de muita importância, porque nós podemos e devemos ter cuidado para não melindrar os nossos companheiros, principalmente dentro das nossas casas espíritas. Mas como ele diz aqui, nós não podemos nos escravizar em matéria de doutrina. Então, se o irmão está indo por um caminho que não está condizendo com a doutrina, nós temos a obrigação, o dever de não compactuar com o erro. Isso é fundamental, porque não parece não, mas um errinho aqui, um errinho ali, um errinho acolá, vai juntando e acaba um erro grande, e já houve casos de muitas casas espíritas que simplesmente fecharam por causa disso. A aceitação de atitudes erradas dentro da nossa própria doutrina. Eu assisti um irmão numa palestra em que ele não aceita a evolução espiritual. Ele acredita no criacionismo, que Deus criou nós já na condição de seres humanos. Eu fiquei meio constrangido com aquilo, porque nós, dentro da nossa doutrina, a nossa doutrina é evolucionista. Nós acreditamos na evolução do ser espiritual, da essência espiritual até chegar ao ponto de ser humano. E um palestrante, presidente de casa espírita, falar isso numa palestra, eu fiquei meio atrapalhado, mas esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Eu assisti também um palestrante que disse que Chico Xavier é reencarnação de Kardec.
Aí eu onde é que ele leu isso? Onde é que ele viu isso? Porque no livro de um irmão que conviveu com o Chico durante 30 anos, ali no dia a dia, ele diz lá que uma das encarnações de Kardec foi uma mulher no período de 1815 a 1885, quando Kardec estava encarnado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, prestar muita atenção nisso, tomar muito cuidado com o que lemos na internet, com os livros que lemos, para que a gente não propague esses erros dentro do nosso movimento espírita, né? Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todos. É fundamental isso. Se eu já estou sobrecarregado, a melhor coisa para fazer é chegar, não leva mal não, mas isso aí não dá para me fazer não, porque eu já estou sobrecarregado. É melhor você dizer não do que você fazer a coisa pela metade. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. São palavras de Paulo, que está em Coríntios 13, 5. Perante os parentes, acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso, melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Também são palavras de Paulo, que está em Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Perante a criança, os pais espíritas podem e devem matricular os filhos na escola de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência na vida terrena. Eu já escutei irmãos dizerem que não iam trazer os filhos para a evangelização, porque futuramente, quando eles crescessem, eles escolheriam a religião que quisessem. André Luiz aqui diz que não se deve fazer isso. Devemos trazer os nossos pequeninos para a evangelização. Se futuramente eles quiserem seguir outra religião, tudo bem, mas a evangelização para os nossos pequenos é fundamental. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Deixar vir a mim os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. São palavras de Jesus, está em Lucas capítulo 18, versículo 16. Conduta espírita perante a pátria. Situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas em todos os setores, né? Como eu comentei, mas o importante é a maioria, não é só a minha pessoa. Ergue-se a felicidade imperecível de todos do pedestal da renúncia de cada um. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? São palavras de Jesus, está em Lucas capítulo 20, versículo 25. Perante a natureza, prevenir-se contra a destruição e esbanjamento das riquezas da terra e explorações abusivas, aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre e as águas medicinais. Toda a farmacopeia vem do reservatório da natureza. Todos os remédios que os químicos e os farmacêuticos fazem, ele vem da natureza, provém de Deus. Deus colocou tudo no mundo para nos servir, e às vezes nós
A maioria das vezes nós estragamos a natureza com as nossas atitudes errôneas. Pois somos cooperadores de Deus. São palavras de Paulo que está em Coríntios 3:9. Esse também é muito importante perante o corpo. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo que dispõe, por mais torturado que seja. É uma dádiva, uma bênção estarmos encarnados. Não importa o corpo, não importa que a pessoa seja magra, seja gorda, seja feia, seja bonita, isso não importa. Importa que a gente faça bom uso do corpo que Deus nos deu para que possamos evoluir, porque a nossa vida encarnada é fundamental para a nossa evolução. Isso está no Livro dos Espíritos. Na Terra, cada espírito recebe o corpo que precisa. Isso é fundamental. Às vezes a gente vê, infelizmente, irmãos nossos fazendo operação disso, operação daquilo, plástica daqui, plástica dali. Nós temos aquilo que precisamos e temos que nos conformar com aquilo que somos, porque faz parte da vida isso. Não foi por acaso que nós montamos ou montaram esse corpo para nós. Não foi por acaso, acaso não existe. É uma necessidade nossa que seja daquela maneira. E nós temos a obrigação de nós nos conformarmos com aquilo que temos, porque senão não teremos êxito na nossa encarnação. Distinguindo o sexo, a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhes as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fundamental essas palavras de Paulo em Coríntios, né? Pertencem a Deus. Perante a enfermidade, sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor. Leon Denis diz que a maior bênção que Deus colocou no mundo foi a dor. A dor, ela nos livra das nossas próprias atitudes erradas, porque ela nos coloca no caminho. Quando nós desviamos desse caminho, a dor nos coloca de volta no caminho certo. Ela é fundamental para a nossa evolução espiritual. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei de Deus. Se a gente confia em Deus, a gente consegue sofrer sem sofrimento. São situações parecidas, mas não são iguais. Você curtir um sofrimento é uma coisa, e você passar pelo sofrimento é outra, completamente diferente. Aproveitar a moléstia como um período de lições. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Perante a desencarnação, resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamento de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. Proceder corretamente nos velórios, caranda, anedotário e galhofa. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Interessante esse trecho.
Essa parte da galhofa, infelizmente, alguns de nossos irmãos ainda fazem esse tipo de coisa. Era muito mais comum antigamente, mas hoje em dia já é mais difícil. Porque antigamente faziam velório em casa, e aí o pessoal ficava jogando carta, bebendo alguma coisa, era mais uma festa do que um velório. Mas hoje em dia já está menos, mas a gente ainda tem que tomar cuidado, porque ainda muita gente ainda começa a emitir pensamentos negativos para o irmão que está desencarnado, e isso atrapalha demais o irmão. E interessante essa palavra aqui de Jesus, eu guardei bem esse trecho que ele disse: a verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Jesus mentiu aí? É interessante, porque a pessoa diz: mas se eu guardar eu não vou morrer, eu vou viver eternamente, né? Nós da doutrina espírita sabemos que viveremos sim eternamente, porque de fato a morte não existe. Nós desencarnamos, é diferente uma coisa da outra. Você sair da carne e você morrer é diferente. Quem morre é o corpo físico, nós vamos continuar vivos. Então, Jesus disse isso, né? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, quer dizer, os meus ensinamentos, a minha maneira de ver a vida, o jeito que eu estou ensinando a vocês de viver, ninguém vai morrer, porque o espírito não morre. E eu falo para o espírito, eu não falo para a carne, né? Foi isso que Jesus falou para nós. Eu já vi que a nossa irmã ali já sentou ali, eu já estou com a minha hora passando, e como eu falei no início, não ia dar para puxar todas as nuances que André Luiz colocou ali, mas eu acho que cada um de nós pode pegar o livro e ler. Se quiser comprar, né, tem um site na internet, Estante Virtual, que vende ele em segunda mão, que é baratinho. Agora, se quiser mais barato ainda, é só falar com o Alexandre. Alexandre tem ele em PDF, passou para mim, né? Pode passar para qualquer um ler o livro, né? E é importantíssimo que a gente leia esse livro, é muito, muito, muito importante, porque ele traz para nós as diretrizes que temos a obrigação de cumprir na nossa sociedade. E para fechar, eu peguei um trechinho do livro Espiritismo em Movimento, do espírito Deolindo Amorim, morreu há pouco tempo, desencarnou há pouco tempo, psicografado por um irmão na Bahia. O livro é sensacional. Se alguém quiser anotar o nome, depois é só falar comigo, para buscar pela internet, que eu apanhei na estante virtual. Ele diz assim, num trecho lá do livro: não podemos pensar o Espiritismo sem o Evangelho. Sem ele, os nossos conhecimentos científicos e filosóficos barrariam sempre no vazio. Nos momentos de aflição e dor, a alma necessita mais do que palavras e, por mais abrangente seja o discurso de uma teoria psicológica, não encontrará ela as forças suficientes ali para atravessar certos desvãos da existência, se não houver profundidade da alma, a conexão com Deus. Obrigado, meus irmãos, que a gente possa voltar para nossas residências em tranquilidade e paz, e me perdoem pelo excesso de fala, mas para a gente conseguir falar sobre um livro desse, a gente tem que falar muito, e às vezes até ficar um pouco difícil de ficar prestando atenção, mas é uma necessidade para nós. Nós te agradecemos, Altair, por esse estudo
futuro que foi bastante esclarecedor para todos nós. E devido ainda à questão da pandemia, né, a gente não está ainda fazendo um passe individual, e sim um passe coletivo aqui no salão. E durante a nossa prece, os médiuns já estão posicionados, onde eles farão a aplicação do passe coletivo. E para isso pedimos que todos nós possamos sintonizarmos com Deus nesse momento, para poder receber o que tanto necessitamos para o nosso corpo material e espiritual. E assim, Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, nesse momento, a lhe pedir o amparo, a proteção para esses irmãos que aqui se encontram, que possa ser derramado sobre cada irmão os fluidos necessários, que possam suprir as suas necessidades, trazendo a paz, a harmonia, trazendo a luz para o seu ser, Senhor. Que eles possam sentir nesse momento a tua presença amiga, que reconforta, que nos dá energias para a nossa caminhada. E que essa luz que nesse momento aqui se faz, possa se estender, Senhor, a todo o nosso planeta Terra, principalmente nos locais onde os conflitos ainda se fazem tão fortes, Senhor, como na Ucrânia e na Rússia, que essa paz possa penetrar no coração de cada irmão que ali se encontra, Senhor, em sofrimento. Que eles possam, Senhor, receber a tua paz, para que eles possam passar por esses conflitos, reerguendo o seu pensamento a ti, amparados e protegidos. Ampara, Senhor, a todos os nossos dirigentes de cada país, de cada estado, de cada município. Que a conduta espírita possa se fazer nos seus corações, pensando na sociedade como um todo. Ampara, Senhor, e proteja todos nós. Graças a Deus. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.